Oi pessoal, bom dia para vocês, espero que todos estejam bem no meio dessa pandemia que a gente está vendo aí, o Corona, né? Covid-19. Vamos continuar o nosso curso de Filosofia 3, cujo tema é Ética, vocês já sabem disso. A nossa aula de hoje vai ser sobre dever e liberdade, principalmente. E vamos dar início, né? Está aí o título da aula, Conceitos Fundamentais da Ética, Dever, primeiro slide. O ser humano é um animal social, o que significa que estamos quase o tempo todo cercados de outros seres humanos, tá certo? O que é que significa o ser humano ser um animal social? Significa isso, que a gente vive num grupo, nós vivemos num grupo, nós não vivemos isolados, sozinhos. Apesar da pandemia, né, com o isolamento social, mesmo assim a gente ainda vive em grupos. A gente se conecta hoje em dia mais pela internet do que pelo contato, né? Que a gente vê as pessoas na rua, no supermercado como era antes, estamos mais nos vendo na internet. Mas mesmo assim, apesar do isolamento, continuamos sendo um animal social, né? Tanto que se a pessoa ficar muito isolada, ela sente o reflexo desse isolamento na sua psicologia, né? Psicologicamente ela fica abalada se ela ficar muito tempo só, tá certo? Então, na maioria das vezes, nossas ações ocorrem em um contexto social, por sermos animais sociais, tá certo? Para o ser humano, viver é uma questão de conviver e não simplesmente de sobreviver. Olha que frase bonita, né? Conviver é isso, é viver um com o outro, tá certo? E sobreviver é garantir a sua existência material através da conquista de recursos materiais, né? Como comida, abrigo, etc. Mas para o ser humano é mais uma questão de convivência do que de sobrevivência, porque a nossa vida tem esse aspecto social. Vocês estão entendendo, né? A gente não pode viver sozinho, isolado. É muito difícil o ser humano se isolar completamente no meio natural e sobreviver caçando, tá certo? É muito mais comum viver no grupo. E como o ser humano vive em sociedade, né? Veja o que está escrito aí, né? O caráter social da vida humana significa que a criação de regras é necessária para o bom funcionamento do grupo social, né? De onde essas regras vêm? Por que elas obrigam, né? Quem cria essas regras? Quem criou essas regras? Por que elas nos obrigam? Porque a gente se sente obrigado a seguir essas regras. O ser humano segue as regras da sociedade por causa dos seus sentimentos ou por causa da sua razão? O ser humano se sente obrigado, assim, emocionalmente obrigado a seguir as regras, ou é um cálculo racional que a gente faz, que a gente deve seguir as regras por causa de algum raciocínio que a gente faz? São aí, ó, algumas questões filosóficas, tá certo? Vocês estão vendo aí as setinhas. Continuando, dever e responsabilidade, vamos entrar agora em responsabilidade, né? O fato de termos que cumprir os deveres ditados pela sociedade, que a gente chama de moral, né? As regras sociais, tá certo? Implica que podemos ser considerados responsáveis por nossos atos. É responsável aí grifado, né? Responsabilidade vem do latim respondere, que significa responder, é uma tradução fácil do latim, né? E significa o quê? Então, responder pelos seus atos, né? Responder pelos seus atos frente ao grupo que você integra. Ou seja, a responsabilidade é a possibilidade do ser humano de ser considerado culpado pelas transgressões da moralidade que ele cometer. É uma possibilidade, né? É uma capacidade que o ser humano tem de ser considerado culpado. Imagine como seria a vida na sociedade se ninguém pudesse ser considerado culpado por suas ações, né? Que confusão que seria, né? Cada um fazendo o que quisesse e não podendo punir ninguém podendo ser punido por suas ações. Porém, nem todos os seres humanos podem ser considerados responsáveis por suas ações, tá certo? Nem todos. Falando mais de responsabilidade, para ser considerado responsável, o indivíduo deve atender a alguns requisitos. Número 1, dever, né? Já falamos um pouquinho de dever, mas vamos falar mais um pouco nesse slide. Consciência e liberdade. Anotem aí, pessoal. Todo mundo tem dever a cumprir uma sociedade. Porém, algumas pessoas podem ter mais deveres do que outras devido à sua profissão, por exemplo, né? Quanto mais deveres a gente tem, quanto mais devemos aos nossos pares, né? Mais responsabilidades carregamos, né? Quanto mais a gente tem que cumprir por causa das nossas profissões, mais responsabilidade a gente tem, né? Mais responsável nós somos. Só podemos ser considerados responsáveis pelas ações que desempenhamos em plena consciência. O segundo requisito da responsabilidade é a consciência, tá certo? Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado por ações realizadas inconscientemente. Como assim, professor? Imagine você um sonâmbulo que sai andando por aí, tropeça e quebra alguma coisa na rua, né? Quebra um vidro, né? Uma vitrine de uma loja. Se ele estava dormindo, ele pode ser considerado culpado por ter quebrado o vidro da loja? Pense só, né? A resposta é não. A gente só pode ser considerado culpado se a gente agir em plena consciência.
Liberdade é a terceira condição da responsabilidade. Ninguém pode ser considerado responsável pelos atos realizados sob coerção, ou seja, apenas respondemos pelo que escolhemos fazer. Então, se alguém força uma outra pessoa a agir, o indivíduo que foi coagido a agir de uma determinada maneira, ele não pode ser considerado culpado por aquela ação, né? Ele não escolheu realizar aquilo, tá certo? Então, se alguém aponta uma arma para um gerente da loja e manda ele entregar o dinheiro do caixa, e ele entrega, ele é culpado por ter ajudado o bandido a roubar a loja? Se ele estava com a arma apontada para ele escolheu agir assim ou ele foi coagido? Não? Liberdade, então, é uma condição da responsabilidade. A gente só pode ser considerado responsável se a gente for livre também, né? E vamos falar um pouquinho da liberdade, né? E o que seria essa tal de liberdade, professor? Liberdade é um conceito complexo, né? Com uma longa história na filosofia. Muitos filósofos definiram liberdade de maneiras diferentes. A gente estava dando aula disso, né? Antes da pandemia começar. Estávamos tendo aula sobre conceitos de liberdade diferentes, de vários filósofos diferentes. Aqui nesse slide a gente vai simplificar, né? Para simplificar, vamos definir a liberdade como a possibilidade de realização da vontade, ou seja, poder escolher, né? Essa é uma definição super simplificada, mas se vocês lembrarem das aulas que a gente tinha antes da pandemia, vocês podem ver que tem muito mais história, né, no conceito de liberdade, tem uma profundidade mais interessante, né? Uma pergunta para a gente terminar esse slide, passar para o próximo, né? Quem seria mais livre? Um ser humano ou um outro animal em seu habitat? Um outro animal, tá certo? Em seu habitat, por exemplo, uma onça lá no meio da queimada, ou um pássaro voando, né? Quem é mais livre? Quem é que pode fazer mais escolhas, realizar mais vontades? A resposta da filosofia é que o ser humano é mais livre que os outros animais, porque os outros animais não fazem escolhas, não realizam escolhas. A gente escolhe um monte de coisa na nossa vida. Os animais eles só seguem instintos, mas deixa aí, né? Minha pergunta ficou em aberto, né? E falar então da união do dever e da liberdade, né? Vimos que para alguém ser responsável pelos seus atos é necessário possuir tanto dever quanto liberdade. Como conciliar esses dois conceitos? O dever é uma obrigação, né? É o que a gente faz mesmo que a gente não queira. A liberdade é agir do jeito que a gente quer. Esses dois conceitos de dever e liberdade são polos opostos, né? Como é que eles podem existir? Como é que a gente pode conciliar esses dois conceitos? Como é que eles podem coexistir na mente de uma pessoa, o dever e a liberdade? Problema filosófico, né? Se a sociedade nos impõe regras que temos o dever de cumprir, somos livres? É possível ser livre vivendo em sociedade? Uma solução para este enigma é adotar os deveres que precisamos cumprir como regras internas, exigidas por nossa própria consciência, ao invés de imposições externas do grupo social. Isso é o que se chama de internalizar os deveres, né? Você assumir os deveres como sendo sua vontade. Em outras palavras, é possível conciliar dever e liberdade se adotamos o dever como fruto de nossa vontade e não como resultado de uma imposição. Porque se você quer cumprir o dever, quando você cumpre ele, você não deixou de ser livre porque você está realizando sua vontade. Só que sua vontade tem que coincidir com a obrigação, né, com o dever. Essa é a solução do filósofo Kant, que é um dos meus filósofos favoritos, né? Tem outras soluções, mas queria apresentar uma pelo menos. E para terminar nossa aula, fazer um pouquinho de interpretação de imagens, né, que a gente está trabalhando bastante com interpretação de imagens nesse semestre, em relação à ética, né? Neste famoso quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, a liberdade é representada com a mulher empunhando a bandeira no centro do quadro que convoca o povo para a batalha contra as forças da monarquia francesa. Quadro muito famoso, né? Influenciou muitos países, o quadro, né? A imagem da liberdade e tal. Para as pessoas retratadas no quadro, a luta contra a monarquia era vista como um dever, uma obrigação, né? Uma obrigação para todos os cidadãos de todas as classes sociais. Mesmo assim, o quadro retrata a liberdade como sendo a líder deste povo. Então, o dever ou a liberdade? Veja só. Como conciliar o dever e a liberdade? Será que o artista se enganou? Ou será que o dever que brota da consciência de cada um e nos chama a agir de uma maneira ou de outra, se surge de cada um, é na verdade uma expressão da liberdade? Então, uma pergunta para a gente terminar a nossa aula de hoje. Então, fica essa reflexão, tá certo? Sobre dever e liberdade. O quadro, né, que mostra a moça aí, a mulher, né, guiando os outros para a guerra. Os outros seguem ela porque eles são livres ou porque eles são obrigados? Né? Se a obrigação surge de dentro de cada um, será que isso não é a liberdade? Então, pessoal, fica a reflexão filosófica para vocês, tá certo? A gente se encontra nos nossos encontros ao vivo, das reuniões síncronas. Fica um abraço para cada um e espero que esteja todo mundo bem no meio da pandemia, tá certo? Até a próxima.